Nós vamos falar sobre estagiários. Eu lido com estagiários. A Evo Estágios é uma franquia de estagiários já em todo o país, tem muitas unidades. Eu sou o diretor franqueado aqui, responsável pela unidade de Vitória, né? E aí hoje nós vamos... Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz na vez passada. Quem aqui já foi estagiário alguma vez? Levanta a mão, por favor. Ótimo, quase todo mundo, né? Legal. Espero que vocês tenham tido uma ótima experiência como estagiários. É obrigatório estágio, né? É obrigatório. Tem o estágio obrigatório e o não obrigatório. Bacana. Então, eu quero que você abra um novo olhar, falar sobre uma nova maneira, abrir o olhar de vocês sobre uma maneira diferenciada de ser estágios, porque todo mundo entende de uma maneira muito comum que o estagiário é o custo baixo da empresa, é o colaborador de custo mais baixo na empresa. Isso acaba sendo um cartão de visitas. Mas, no meu ponto de vista, do ponto de vista da Evo Estágio, o estagiário ele é muito mais do que isso. E hoje, no momento em que as empresas vivem um grande apagão de mão de obra, é interessante, é importante, eu diria que é vital, que as empresas tenham um olhar sobre o estagiário muito diferenciado, como uma forma de treinar e capacitar e até adequar um futuro colaborador. A empresa que tem hoje esse programa, que lida dessa maneira, chega a ser um diferencial no mercado, e eu vou dizer por quê, eu tenho um caso para te contar. Primeiro, vamos falar sobre o estágio. O estágio é uma atividade supervisionada que prepara o estudante para o mercado de trabalho, unindo teoria e prática, desenvolvendo competências e oferecendo chances de efetivação. Esse aqui é o melhor dos casos, é o que eu vendo, é o que eu falo, é o que eu instruo as empresas e os empresários a respeito do estágio, né? Ainda que você tenha um programa de estágio por um período e você aproveite desse tempo, é importante que você ensine esse colaborador, e ainda que ele não fique com você, ele saia preparado para o mercado de trabalho, para que outro empresário, outra empresa tenha a oportunidade de aprimorar também. Vamos lá, aqui eu quero contextualizar um pouquinho, a gente vai fazer até uma pesquisa aqui, na verdade vocês vão fazer em que geração vocês estão encaixados. E por que isso é importante? Vou dizer para você. A geração silenciosa, que é a geração da Primeira Guerra ali, chama-se geração silenciosa porque eles tinham exclusivamente o objetivo de trabalhar e se adequarem ao sistema e trabalhar silenciosamente. Era trabalho, casa, trabalho, basicamente isso. Aí vieram as guerras e aí vieram os baby boomers. E aí o Aloysio vai confirmar para a gente, baby boomers, explosão de filhos. Por quê? Os soldados voltaram da guerra, cheios de amor para dar, e aí começou a fazer filhos, muitos filhos. É lógico que essa classificação aqui diz respeito basicamente aos Estados Unidos, porque até então a economia não era tão globalizada assim. Então é bem na caixinha mesmo. A geração X, que os filhos do Baby Boomer eles também trabalham bastante, é a geração em que eu me encontro, né? É a geração que muitos de nós... Aliás, aqui talvez nós tenhamos exemplares de diversas gerações, né? E isso é importante também nas empresas, vocês vão se encaixando aí. A geração X é a geração da carteira de trabalho, logicamente, mas uma geração muito empreendedora também por conta das transformações sociais que eles sofreram nessas décadas. E aí vem os milênios, que é a geração de transição da internet, né? Tudo isso, essas transformações vão atravessando aí com o desenvolver da tecnologia. Os milênios passaram, é uma fase transicional, né, da internet, então eles pegaram muito do desenvolvimento da internet e eles já têm um perfil um pouquinho mais independente, um pouquinho mais empreendedor. E aí vem a chamada Gen Z, geração Z, ou os Zoomers, né? Que são exatamente essa geração, que são aqueles que estão entrando, são inseridos no mercado de trabalho. E aí, para muitos empresários, para muitas empresas, eles têm representado um problema. Mas será que é um problema? Será que é um problema? Ou é um desafio para as empresas começarem a se adequar
ao comportamento dessa geração. E como fazer isso, né? Pois é, eles nasceram dentro da internet. Então, eles chegam nas empresas dizendo assim, eu quero, dando cheio de opiniões, cheio de autoridade, querendo cargos de liderança e conversam diretamente com o chefe, não tem muito discernimento de hierarquia, né? E eles chegam querendo muito mais ensinar do que aprender. Então, como as empresas se preparam para receber essas pessoas? E aí vem a geração alfa, que a gente não tem muita informação ainda, eles nem chegaram no mercado de trabalho, né? Mas tem aí muitos desafios e ainda tem pesquisa sobre isso. Isso para vocês contextualizarem que nossa geração Z ou Zoomers são esses que estão sendo inseridos no mercado de trabalho agora. Se identificaram aí? Se encaixaram? Hã? Você que é geração... Isso aí. Vamos lá, por que contratar um estagiário? A gente sabe que é um contrato mais flexível, né? Porque não tem todos os encargos de um CLT. O indivíduo, o jovem, né, que entra na empresa, ele traz mais vitalidade, porque ele muda o contexto, ele tem um potencial criativo, porque ele está cheio de informação, trazendo da escola, da faculdade. Isso é um estímulo à produtividade, obviamente, porque ele traz informações, ele traz vitalidade, e ele se insere naquele grupo, e as pessoas têm que ensinar um trabalho para ele, e acaba trazendo um pouquinho mais de dinamismo. É o menor custo de treinamento. Por quê? Ele tem até 2 anos pelo contrato de permanecer nessa condição. Isso quer dizer que você tem um tempo mais longo de preparar, desde atividades mais simples até atividades mais complexas, caso ele seja efetivado num cargo CLT, né? E mais tempo para avaliar o efetivo, que é o caso, que é o que eu vendo, que é o que eu falo. Você, empresário, tem o tempo de formar um efetivo. Bem, isso é uma estratégia de atração. Por exemplo, na empresa em que eu trabalho, a empresa em que eu dou assessoria a maior parte do meu tempo, na verdade, a gente fez 2 movimentos. Um de atrair 50 mais e um de atrair primeiro emprego e também estagiários. Nós temos lá um programa de estagiários com 5 estagiários que estão sendo desenvolvidos para serem efetivos. Bem, o estágio é estágio quando proporciona visão sistêmica, porque você tem a oportunidade de mostrar e aprender e demonstrar o serviço que a sua empresa ou o produto que a sua empresa oferece. Quando oferece aprendizado, oportunidade de ele comparar a teoria com a prática, proporciona reflexão e avaliação periódica, porque o menino não fica lá solto, ele precisa de um acompanhamento de um professor, de um supervisor, de um profissional que tenha uma formação afim com a que ele está estudando. Ele tem a oportunidade de agregar teoria e prática e, obviamente, a viabilização da efetivação. Bem, e aí o que a Evo Estágios faz para você? Ou para as empresas? Levanta as necessidades, idealiza o perfil, porque hoje a gente valoriza muito mais o perfil do que especificamente conhecimento, embora o conhecimento seja importante. A gente faz o recrutamento nas instituições de ensino, faz um processo seletivo humanizado, a gestão do contrato propriamente dita, né, com todas as questões ali de férias, o estagiário tem férias, né, e outras coisas mais, não muitas coisas, mas bem mais simples do que um CLT, e o acompanhamento administrativo, caso a gente tenha que fazer alguma intervenção. Eu, por exemplo, tenho um estagiário. Muitos de vocês, quando a gente vai em contato, vocês vão falar com o Vitor Corteletti. Eu já instruí que ele falasse por ele mesmo e não falasse, eu sou Erivelton, né? Coisas assim. Eu falo, Vitor, é importante para você se identificar como agente de integração. O meu estagiário, por exemplo, ele não está o tempo todo comigo, porque eu trabalho home office a maior parte do tempo. Então, a gente trabalha ou online ou periodicamente com reuniões presenciais. Isso é possível, que a lei permite. Então, todo mundo pode ter um estagiário, né? Um autônomo pode ter um estagiário, assim como uma grande empresa pode ter um programa de estágio, né? Todo mundo pode ter um estagiário, e eu convido você a ter um estagiário e indicar um estagiário para quem você conhece como empresário, como empresa. E é isso. Muito obrigado.
Então, depois de não ter filhos, nem pets, nem plantas, né? É óbvio que os relacionamentos, e através dos relacionamentos, o negócio, né, o nosso trabalho faz parte do que a gente faz parte do que a gente fala, faz parte da nossa vida, e nada mais óbvio que, através dos relacionamentos, você inserir o seu trabalho, né? Aquilo que você acredita. Então, é um ambiente para a gente conhecer, ser conhecido e fazer valer aquilo que você faz, a sua missão, né, de vida na área profissional.